Oiê, pessoal, tudo bem? A gente tá aqui hoje em mais um episódio do Você Questiona o Quê? Que é o nosso podcast de temas questionáveis, temas atuais. A ideia desse programa é trazer atualização, temas pra gente poder explorar, questionar e aprofundar. Sempre com pessoas que a gente admira muito e que a gente acha que tem relevância pra falar do assunto. E normalmente a gente vai falar de saúde, investimento, sustentabilidade, nossos temas, né? E aí hoje eu tenho uma pessoa aqui super especial, que já é parceira e que vai se apresentar para vocês. Você que vai se apresentar. Obrigado Bora, pelo Sérgio. convite, Ju. Bom, meu nome é Sérgio Sayeg, sou empreendedor, formado administrador de empresas, super entusiasta de alimentação saudável, parceiro da Question Mark já faz um tempo. Putz, já era para eu responder? Não. Você me perguntou? Então era só Só para você se apresentar. Super entusiasta de alimentação saudável. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero que dessa nossa conversa saiam coisas muito interessantes para todo mundo e que a gente, no mínimo, se divirta aqui. É isso. A gente quer se divertir e falar de coisas que a gente ama. Por isso que eu te chamei, porque o Sérgio ele é empreendedor e já passou pela área de alimentação, e aí ele vai falar um pouquinho para vocês. Mas antes dele falar, eu quero perguntar, Sérgio, você questiona o quê, Sérgio? Bom, como empreendedor, acho natural que eu questione as verdades absolutas do que é ser um empreendedor, né? Aqueles 3 mandamentos, os 5 passos, as 10 coisas que todo empreendedor tem que fazer quando acorda. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, de questionar um pouco isso, responder o que é um empreendedor de verdade. O empreendedor real, né? Raiz. Empreendedor raiz. Então fala um pouquinho pra mim, vai. Você é um menino jovem que empreendeu há alguns anos, né? Que vem há algum tempo fazendo isso. E talvez para algumas pessoas também seja difícil entender isso, assim. Mas como é isso? Como é ser empreendedor? O que ele quer dizer com um empreendedor de verdade? Vamos lá. Bom, acho que para começar, acho que já vale dizer que, diferente das histórias que a gente lê nos livros e escuta nos podcasts, eu não comecei a empreender com 3 anos, vendendo as chupetas no berçário para os meus amiguinhos. Aos 10 eu não entrei no MIT e não tive nada na minha história que tenha me feito ser assim, espetacularmente fora da curva, nem nada disso. Fui sempre um aluno normal, fiz faculdade de administração e... Como muita gente da minha faculdade, você entra pensando, vou sair daqui, eu vou entrar num banco e eu vou ser aquele talento meteórico que em 2 anos eu já vou estar sendo reconhecido por todo mundo no banco e ali vai ser meu futuro. Isso. E de fato, segui essa trilha, entrei no banco e lá dentro comecei a perceber, eu falei, cara, não é meu lugar. Você entrou no banco, você trabalhou em banco. Meu primeiro estágio foi dentro de um banco. Mas lá, vendo tudo acontecer à minha volta, eu falava, é aqui que eu quero estar? Que eu acho que é um questionamento que a gente também precisa se fazer sempre, né? E eu comecei a olhar as pessoas à minha volta lá no ambiente e pensava, daqui a alguns anos, eu quero ser essas pessoas? É aqui que eu vou gastar toda a minha energia, todo o meu tempo? E nada contra, eu sei que cada um tem seu perfil, as pessoas lá são extremamente inteligentes, qualificadas, bem-sucedidas, mas mesmo assim não era o meu DNA, não era lá que meu coração batia mais forte e eu acho que eu fui feliz o suficiente de ter percebido isso rápido e me demiti. Não tinha nada engatilhado, eu só sei que eu falei, cara, não é aqui, vou me demitir. Me demiti pra desespero da minha família, ninguém acreditava que eu tinha que saído do emprego. Estava iniciando uma carreira meteórica. E que todo mundo queria estar naquele lugar e por que eu quis fazer diferente. Bom, passou uns meses, eu achei uma startup que estava chegando no Brasil, isso era começo de 2011, e ela vinha com essa proposta maluca de vender roupa e sapato online. Eu ia ganhar 1/3 do que eu ganhava no banco, 1/3, não é nem exagero, era literalmente 1/3, com muito menos benefício, né? No banco você ia ter o melhor plano de saúde, lá não tinha nem plano de saúde. Mas quando eu entrei e vi a estrutura, aquela coisa pequena, bagunça, dinâmica, gente jovem para todos os lados, uma desorganização, eu falei, é aqui.
Peguei o emprego, comecei a trabalhar lá e lá deu match, né? Como a gente fala. Que delícia. Lá eu me encontrei naquela bagunça, eu era super feliz. Eu ia tão feliz trabalhar quanto eu ia pro colégio na época que eu era jovem. E a falta de processo, a falta de estrutura só me motivava mais. Então eu percebi que startup era o meu ambiente. E era engraçado, uma coisa engraçada daquela época é que, bom, minha família de novo queria se matar, porque de repente eu ia vender roupa e tênis online, uma coisa que nunca ia dar certo, ninguém nunca ia comprar nada online, porque você precisa provar, você precisa pegar o produto, como que alguém vai comprar sem saber? Nossa, 2011, né? Realmente. Tinham poucas empresas ainda fazendo isso no Brasil. E meus amigos, inclusive, tiravam com a minha cara, me chamavam de sapateiro. Olha o sapateiro aí, o cara que saiu do banco pra vender sapato online. Nunca vou esquecer isso. Só tirava onda com a minha cara. Mas lá eu percebi onde eu queria estar. Depois disso, eu fui para uma outra startup, com o mesmo estilo, né? A vibe empreendedora. Mas lá eu já sabia que eu queria empreender, eu queria ter meu próprio negócio. Fiquei 1 ano nessa segunda startup e já saí para abrir o meu próprio negócio, que foi em 2014. Foi final de 2013 foi quando eu me demiti. 2014, eu e mais 2 sócios, a gente começou na minha casa, que era um AP de 40 metros quadrados, a nossa jornada. E as suas escolhas empreendedoras, lá mais jovem ainda, assim, o que você olhava e achava que tinha potencial? Ou você ia por potencial ou só pelo que seu coração batia? O que você escolhia, assim? Os dois. 1 ano antes da gente se demitir e embarcar na jornada, eu e esses meus 2 amigos, que eram amigos meus do colégio, a gente já se reunia toda semana na minha casa para procurar um modelo de negócios que a gente achasse que tinha mercado e tinha potencial. E a gente olhou as mais diversas coisas, assim, a regra era que não existia ideia ruim até você comprovar com um pequeno plano de negócios, com um estudo de mercado, de que realmente não era viável. Mas até então você podia propor o que fosse. Então a gente vinha toda semana fazendo esse exercício ao longo de meses. E um fato que aconteceu na minha vida pessoal, eu tive um avô que ele, no final da vida dele, ele ficou muito, muito doente e passava muito tempo no hospital. E eu passava muito tempo no hospital com ele. E vendo ele na cama, né, como ele sofria, mas ao mesmo tempo ver a minha avó, que estava bem de saúde, mas o quanto ela sofria com ele, que ela estava lá do lado, segurando a mão dele, ai de quem falasse para ela ir para casa dormir em casa, eu via como muitas das nossas escolhas, como a saúde no final da sua vida é muito relevante. E a medicina, ela pode ser sua maior aliada, mas ela também pode ser quem te mantém vivo, mesmo quando o teu corpo já parou de funcionar, o que é de certa forma assustador, né? Você só não morre, mas você tá lá. A medicina tá te mantendo vivo, mas com qual qualidade de vida? E aí, naquele momento eu virei uma chavinha do quanto é relevante a gente começar a se preocupar com saúde física, com o que você come, com a tua saúde mental, com tudo que vai te fazer você chegar nos seus 80, 90, 100 anos, mas com qualidade de vida, vivendo, né? Não só existindo. Então naquele momento eu comecei, na minha vida pessoal, a procurar muito sobre temas de alimentação saudável e de um lifestyle mais saudável de uma forma geral. Comecei a ver diversas startups brotando nessa época, isso era 2013, e levei uma ideia para os meus amigos, até então amigos, e eles gostaram muito dessa proposta. Então a gente ia empreender com um propósito junto, né? Levar alimentação saudável para as pessoas. Então casou uma coisa na outra, respondendo a sua pergunta, né? A gente procurou oportunidades que a gente achava que tinham potencial, mas ao mesmo tempo algo que nós, na nossa vida pessoal, a gente identificava como um propósito e nos interessava. Eles também, então eles olharam o seu propósito em relação a essa coisa da saúde e tal, eles conectavam do mesmo jeito no propósito. Não com a mesma intensidade do que eu, porque eu tinha alguém na minha família, eu tava com essa questão muito latente em mim,
mas eles compraram a tese. Sim, realmente precisamos nos alimentar melhor, precisamos nos cuidar mais, isso é importante para as pessoas. Tá, e naquela época o mercado para investimento, para investidas, ele era um pouco diferente do que hoje, eu imagino, né? Ele já tem quantos anos aí de evolução. O que você acha que tem de diferente hoje? Tá, acho que um primeiro ponto de diferença é que naquela época poucas pessoas estavam interessadas nisso. A gente teve uma jornada que foi um tanto quanto solitária. Era inclusive extremamente difícil você convencer investidores a entrar a bordo disso. Tá. Porque estava incipiente, era ainda coisa de blogueira no Instagram, poucas iniciativas, principalmente no Brasil, né? Fora do Brasil o mercado já era mais maduro, mas no Brasil ainda era uma coisa nicho do nicho. Tá. E hoje em dia eu vejo que isso a gente já passou pelo hype muito grande, em que brotava ideias saudáveis e se tinha muita coisa que às vezes nem necessariamente era saudável de fato, mas era embalada com essa carinha de saudável. E agora a gente está num ponto que essa curva ela perdeu seu caráter mais agudo, assim, ela já está um pouco mais normal e ficou quem está de fato construindo alguma coisa legal. E o mercado já reconhece mais a importância. Hoje em dia você pega pessoas na rua conversando sobre o que elas estão fazendo na vida pessoal delas para serem mais saudáveis, o que elas estão mudando na alimentação. O tema já está muito mais permeado entre as pessoas e os fundos, os investidores, as grandes empresas, já está todo mundo olhando mais para esse assunto. Então, eu acho que são as duas principais mudanças, como isso está mais nas graças do público e das empresas. Tá, então é o gancho perfeito, porque eu queria entender como que você vê hoje o potencial de mercado de empresas desse tipo. Porque é isso, já deu uma descida, né? Mas, a gente falou aqui em outros episódios também, como o mercado ainda precisa, como a alimentação é necessária ainda que as pessoas tenham mais saudabilidade, elas entendam o que é um industrializado mais natural, né? Tudo bem se comprar coisas mais prontas, mas a gente ainda tem, a maior parte das opções ainda são ruins. Então, a gente vê uma necessidade, eu como profissional de saúde principalmente, pra mim dá medo no mercado, mas fica esse contrassenso do tipo, já tem um monte de empresa falando de alimentação saudável e um monte de produtinhos legais. Mas, cara, pra mim tinha que ter muito mais. Pra mim tinha que, né, o que a gente vê de junk food hoje tinha que ter essa cara. Então, assim, pensando nesse olhar, como você vê o mercado hoje? Então, só ficando mais claro o que eu falei na resposta anterior, só para não parecer que eu falei alguma coisa diferente, mas o que deu uma acalmada é o hype, né? Que tá aquele momento que vem muita coisa, fica até difícil de você ver o que é bom e o que não é. A ebulição. Agora, só essa ebulição passou, as pessoas já absorveram o que aconteceu. Igual a gente vê com N coisas, né? Como foi metaverso, NFTs. Cada momento você tem o seu hype de alguma coisa. Teve o da alimentação saudável, mas o mercado de forma alguma eu acho que estagnou. Pelo contrário, concordo com você. Cada vez mais pessoas entram. Porque primeiro tem a questão do awareness. As pessoas falam, realmente eu preciso me alimentar melhor. Mas não faz nada a respeito. Depois de um tempo, elas começam a fazer pequenas mudanças. Depois elas começam a destinar um pouco mais da renda delas ou da atenção delas para esses assuntos. É menos binária essa virada e é uma coisa um pouco mais de longo prazo. Então eu acredito que pouco a pouco, cada vez mais pessoas entram nesse mercado e ele tem um potencial enorme de continuar crescendo. Primeiro, porque eu concordo com você que isso deveria acontecer quase como se fosse uma obrigação. É um problema de saúde pública. Exato. A gente adora falar como nos Estados Unidos o pessoal se alimenta mal, como lá o pessoal não está saudável, mas aqui a gente está 5 anos atrás. 5, 8, 10 talvez, mas se você olha os dados, a gente está caminhando para o mesmo futuro distópico, né? Onde as pessoas estão cada vez menos saudáveis. Minha opinião, é um problema de saúde pública no Brasil.
A gente se alimenta e se cuida muito mal. Fala de novo, pelo amor de Deus. Então eu acho que a gente deveria abraçar mais esse mercado por obrigação, necessidade, mas eu também acredito que por interesse. As pessoas percebem como isso muda o dia a dia delas. Não é algo que você está fazendo hoje e você só vai sentir o efeito daqui a 40 anos. O efeito, ele é quase que imediato. É uma semana se cuidando, é um mês se cuidando, você já percebe isso no seu corpo. Então eu vejo esse mercado crescendo pela necessidade, mas também pelo interesse das pessoas. Tá, então eu vou fazer uma pergunta quase conceitual, assim. Você puxou agora essa ideia de que a gente fala dos Estados Unidos, que tem muito fast food, mas também tem 1 milhão mais de opções saudáveis, né? A gente tem mercados de coisa natural que são muito mais explorados do que aqui. E eu fico pensando, eu como profissional de saúde, e que acho que é um problema de saúde pública também, como você trouxe lindamente, eu fico pensando se a gente vai conseguir olhar para isso como algo que precisa ser melhorado. Então, assim, vamos explorar esse mercado e trazer coisas mais saudáveis, mas de algum jeito tentando trazer um pouco mais de educação alimentar ou nutricional para as pessoas, porque senão é só pelo interesse, é só pelo financeiro, e aí você só traz, vai socando na galera e as pessoas vão comer isso, mas vão continuar comendo a maior parte de fast food. Vão continuar obesos, vão continuar com um monte de problema. Você vê uma luz no fim do túnel, assim, pensando em saúde pública, já que você trouxe esse tema? A gente consegue educar um pouco a partir das empresas? As empresas que você já fez parte ou que você tem olhado, tem esse potencial? Tem. Luz no fim do túnel eu vejo. No fim, minha opinião quem diz, quem manda, quem comunica é o consumidor ao comprar ou não comprar, ao pagar ou não pagar. O preço, o consumo, ele é o grande mensageiro da economia. O que fica complexo, né? Porque a empresa vai querer vender o que o consumidor quer consumir. Então, ele precisa demandar. Mas, se ele não foi educado a demandar a coisa certa, como fazer para que ele passe a demandar o que é melhor para ele? E aí, a gente tem esses grandes empreendedores, grandes empresas como a Question Mark e N outras que tá falando, não, então eu vou mostrar para ele o que ele tá perdendo, o que ele pode exigir. Porque, por exemplo, quando eu comecei a minha empresa lá atrás, existia um trilema da alimentação que comida saudável era ou saudável, ou gostosa, ou barata. Exato. E ninguém conseguia encaixar essa tríade aqui, né? Se assim, você tem 3, escolhe 2. No máximo. Então, ou você tinha que abrir mão do que era gostoso, e aí, que saco, né? Você tem que comer coisa ruim toda a refeição, coisas insossas. Ou você tem que gastar uma fortuna, e aí você tá comunicando que, assim, galera, se você não for rico, já nem se estressa. Você nunca vai conseguir ser saudável. Ou você tá no Brasil, você anda na rua, tem uma mangueira caindo manga. Você pode ser acertado por um abacate. Então, assim, falar que no Brasil a alimentação saudável é só pra rico é querer inventar a roda dentro da Fórmula 1, entendeu? Tipo, é fruta, é verdura. Então, hoje em dia tem essas empresas que estão mostrando, não, dá pra ser saudável, dá pra ser affordable, sabe, num preço acessível, e dá pra ser gostoso. E é assim que tem que ser. Exatamente. Então, esses grandes guerreiros, esses pioneiros que têm essa ousadia de querer mostrar isso pro consumidor, eles começam a alertar, mostrar pro consumidor que, então quer dizer que eu posso pedir coisas saudáveis, gostosas e baratas? E aí eles começam então a exigir isso das outras marcas, das redes de fast food, das grandes donas das marcas do mercado. Então sim, existe a luz no fim do túnel, ela depende de educação do consumidor, que é super complexo, na minha opinião. Assim, claro, a gente consegue educar, mas o efeito é muito pequeno. E tinha muito que vir uma prazo, coisa, né? Assim, tinha que vir do governo. O governo com uma caneta ensina 50 gente, milhões de pessoas. A gente tem que ir num 1 a 1, trabalho de formiguinha, mas a gente vai porque a gente quer melhorar, nem que seja melhorar a vida dos teus familiares, depois dos teus amigos e depois de uma pequena comunidade.
Tem as marcas que vão nessa busca incessante por criar um consumo, criar uma nova categoria, fazer essa educação. E tem as marcas maiores que endossam, que falam, cara, a gente também tem que ser responsável por esse movimento. Então, você viu, falei, respondendo a sua pergunta, vejo luz no fim do túnel, sim. Eu não vejo ela vindo só do fim do túnel. Esse túnel tem N saídas, cada uma tem sua luz, que são esses diferentes players responsáveis por fazer essa educação. Acho que uma andorinha só não vai fazer verão, mas todo mundo junto tem futuro. E quando você traz a questão do custo, por exemplo, a gente fica se embatendo, né? Você vai talvez concordar comigo, mas quando a gente tem propósito, a gente fica querendo que seja muito acessível de forma muito rápida para todo mundo, né? E de fato é outro tipo de produto, né? Ele é comercializado de outra forma. A gente sabe que tem N variáveis aqui quando você vai precificar algo. E aí, só tô falando porque me veio muito essa ideia de que, não, então ainda não é acessível para todo mundo, será que vale a pena? Ou, isso aí é elitizado, mas só vai deixar de ser elitizado se a gente insistir nesse trabalho, né? Se grandes redes ou grandes marcas ou grandes fornecedores, as pessoas entenderem que tem demanda, que isso é importante, e isso entrar numa cadeia produtiva inteligente que consiga ser cada vez mais acessível. Não é que não é acessível, mas porque a gente ouve muito isso, é elitizado, então tipo, e o que, gente? Continua tendo propósito, continua sendo coisa para empreendedor, porque a gente quer desenvolver isso para que isso seja cada vez mais acessível. Faz sentido? Faz, mas eu acho que a gente tem que mudar. A palavra não é que é elitizado, sendo bem pé no chão, é estratificado. Você vai ter produto, Você vai ter produto pro topo da pirâmide, uma pirâmide de renda. Você vai ter produto pro topo, produto da classe A. Pô, beleza, a classe A tá se alimentando melhor, ótimo. Alguém tá se alimentando melhor, né? Eu sempre falo isso. E essa empresa, não importa quanto ela cobra, ela tem que dar lucro. Porque só assim ela vai durar 10, 20, 30, 40, 60 anos. Aí, vai ter produto igualmente saudável, talvez usando outros ingredientes, mas tão saudáveis quanto, não tá usando o mirtilo da Sibéria, mas tá usando a ameixa. Gente, estamos no Brasil, entendeu? Que vai atender uma outra parte, a classe B. Vai ter algum fabricante que ele vai falar, cara, eu vou fazer o melhor produto possível dentro de um range de preço para atender B e C. E assim, no limite, tá bom, assim, cara, eu não consigo comprar um produto muito saudável, não cabe no meu budget. É o que eu falei, banana, é alface, é só a gente quebrar essa falácia de que só come bem quem pode pagar muito. Porque no fim, arroz, feijão, salada. Eu digo que a pessoa não vai viver disso. E assim, ela tem coisa tem a mais saudável, possibilidade de mais ter gostosa isso, mas que um prato completo. Comida é comida, exatamente. E assim, o que muda então? Por que eu como isso todo dia e eu não tô saudável? Talvez come demais. Talvez o problema é bebe demais no final de semana, fuma. Tem N outras variáveis também. Então, essa questão da estratificação que eu acho muito importante. Todo mundo tem condição de se alimentar bem. Claro, assim, só para não ser polêmico no que eu tô falando, eu entendo que podem ter exceções. Eu tô falando vias de regra, dá para todo mundo se alimentar saudável. E aí, claro, cada produto vai ter o seu público, ele tem os seus custos, porque ele usa os seus ingredientes ou o seu processo tecnológico. E nenhuma empresa vive de caridade. Assim, a conta precisa fechar. E eu vejo por empreendedores nas empresas que eu passei, e todo mundo tem a intenção de fazer o produto chegar o mais acessível possível. É do interesse do empreendedor também. Eu quero que todo mundo possa comprar meu produto. Exatamente. Mas a gente não pode escalar a perda, né? Que aí ferrou. Inclusive você está sendo ineficiente. Exato. Se eu não consigo escalar meu produto com lucro, melhor deixar você que escale o seu que você vai ser perene e eu não. E é isso. Perfeito. E agora eu tô pensando lá no início que você começou a comentar da sua vida como empreendedor. E eu fiquei curiosa de entender um pouco mais, assim, quando você engatou em algo, escolheu com seus amigos, vamos fazer e tal, que nicho que tinha isso, quanto tempo durou, o que você tem de aprendizado ali como empreendimento, assim? Bom, como sociedade, como o que você quiser falar, o que veio de aprendizado ali da vida?
Bom, a gente foi... Nossa proposta inicial era realmente atacar essa questão daquele trileminha que eu falei, né? A gente falou, cara, nossos produtos eles têm que ser gostosos em primeiro lugar, eles têm que ser saudáveis e eles têm que ser acessíveis. Não é de graça, mas a gente também não queria ser o produto mirando o topo da pirâmide. A gente queria que o maior número de pessoas possíveis conseguissem comprar nosso produto dentro da nossa limitação, mas era o nosso esforço. Foi uma jornada muito legal, porque a gente acabou ficando muito bom em fazer produtos, que era um exercício de criatividade. Você tinha que olhar alguma coisa que as pessoas comiam no dia a dia e falar como que a gente torna isso mais saudável. Ah, que legal. E quase sempre a gente achava um jeito. Tem jeito pra tudo. Né? Sim. E tem aquela frase, tudo não terás, né? Às vezes você tem que abrir mão de alguma coisinha, não tudo. É uma concessão que você faz, já melhora muito a qualidade do seu produto. E aí nessa busca, a gente foi aprendendo que não é fácil educar, não é fácil você criar uma nova categoria, por isso que eu tiro meu chapéu para todos os empreendedores, não só desse mercado, mas que estão sempre criando novos mercados em outras indústrias. A tarefa de você criar um consumo novo é muito árdua. Então pra gente foi muito desafiador, óbvio. Assim, poderia, como você falou, ficar 3 dias aqui contando todos os perrengues, como eu já dividi com vocês em outros momentos. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque a gente foi vendo a nossa empresa tomando caminhos inimagináveis. No fim, a gente se tornou especialistas em fazer salgadinhos saudáveis, o que até então era um negócio mais difícil de fazer, né? A gente quebrou a cabeça para achar um jeito de conseguir fazer, criamos nossa linha de salgadinhos saudáveis. No fim, a gente vendia com as marcas de outras empresas. Então era muito legal você olhar na rua e uma pessoa tava comendo o seu salgadinho. Ai, que delícia. E de uma certa forma, você falava, cara, que orgulho, né? Saiu da minha fábrica, que eu comecei na minha cozinha, que era minúscula, e hoje tem uma pessoa que eu nunca nem vi na vida e ela tá consumindo esse produto. E é saudável, consegui levar pra alguém que eu nem conheço, né? Ela pode comer tranquilamente, não tô dizendo comer 1 quilo, mas digo, ela pode comer sabendo que ela só tá colocando coisas boas pra dentro dela. Então isso foi muito gratificante. E quando eu comecei a minha empresa com os meus sócios, uma empresa que eu admirava muito era a Mãe Terra. Sempre admirei a Mãe Terra e o Alexandre Borges, que era o empreendedor. E no final da minha história, eu estava do lado da Mãe Terra e do lado do Alexandre, produzindo para eles. Então, para mim, isso foi também extremamente gratificante, quase que uma realização pessoal. Ai, total, né? E eu gostei de ter terminado esse meu ciclo, deixando algo feito, né? Um legado. Mas ao mesmo tempo vendo que o mercado de alimentação saudável cresceu muito, que as pessoas passaram a se importar muito mais, que tem marcas que estão realmente muito interessadas em levar o melhor produto, em atingir as pessoas da forma mais positiva possível. Então você entrar no mercado quando ele está no começo, numa jornada extremamente solitária, até às vezes se questionando, eu fiz a escolha certa? E você sai dele vendo quanto isso cresceu, quanta gente boa tá em volta, e uma combinação que eu acho que é muito importante, gente boa e dinheiro. Então, gente boa e agora capital olhando para isso, fico mais ansioso ainda com o que vem pela frente. Que bom. E você trazendo, né, aquela hora que você falou, a gente comentou sobre o pico, e aí agora deu uma descida, mas não que é uma descida ruim, a gente tá no pleno aqui, né? Chegou uma necessidade de mercado e isso está se mantendo. Então, agora que você fala, a gente vê capital também e vê que é uma demanda que as pessoas entenderam que é necessária, é muito bom, né? Dá uma esperança, assim, da gente ver cada vez mais empresas e de fato esse mercado, ele crescer, porque precisa ser mais saudável, porque as pessoas precisam comer direito. Então também, pra mim, igual a gente falou que é uma questão de saúde pública quase, o meu olho brilha também, assim, aí você vai falando, vai me dando uma esperança. Que você entrou lá, construiu a empresa há tantos anos, e aí a hora que você saiu dela, você viu o mercado mais construído, né? Esse ano a gente teve
em uma feira grande de alimentação e o comentário lá, que eu tava com o Pedro, que é meu amigo sócio, era como os estandes de alimentação saudável, né, das empresas de alimentação saudável, como tá tudo mais refinado, parece, né? A galera tem mais investimento, os produtos têm mais qualidade, o sabor das coisas tá melhor, tudo tem refino, né? Já tá um nível muito melhor, assim, isso de 2 anos ou de 1 ano pra cá. Então, por mais que a gente fique pensando, o mercado de investimento para startup tá bom ou tá ruim, fica todo mundo com medo, vamos fazer, não vamos fazer. A hora que a gente vê de 1 ano para cá ou de 2 anos para cá, como as empresas estão se desenvolvendo, apesar de estar nesse manutenção já de mercado ou uma coisa não mais tão eufórica, mas a gente vê o refino, a gente vê como tá melhor, né? Você concorda? Não, 100%. De novo, só para ninguém me entender mal. O que eu quis dizer da curva era o hype. Quando vem muita coisa surgindo, tá? E ela, da mesma forma que chega, ela vai, sabe? Você nem entende esse vento que passou, leva todo mundo. Pra mim, é um mercado em ascensão, que o interesse só cresce, essa combinação de gente boa com dinheiro só aumenta. Nossa, tá então, eu só vejo isso com otimismo. E eu lembro, sei lá, a primeira Natural Tech que eu participei... Isso. Era um pedacinho do primeiro andar da Bienal. Segunda Natural Tech já era o primeiro andar da Bienal. Terceira Natural Tech era o primeiro andar e a rampinha. Depois já era o primeiro andar, a rampinha e a segunda. Depois já não cabia mais na Bienal, já foi para algum desses grandes pavilhões que tem evento sempre. O nível dos produtos, da própria indústria alimentícia que começou a parar de olhar só para as grandes indústrias e produtos mais padronizados, e eles começaram a focar em ingredientes para alimentação saudável, é um nível de requinte e tecnologia que é impressionante. É impressionante. A própria exploração de matéria-prima brasileira, né? Até essa coisa da sustentabilidade como cadeia produtiva mesmo, mais funcional, mais justa. Como as pessoas estão olhando, né? Muito mais. Tinha coisa amazônica já muito mais explorada, né? Tem ativos, assim, cada vez a gente vê mais ativos, ainda que pra, sei lá, cosmética natural, algumas coisas que a gente viu também na feira, né? Que tem a ver com a matéria-prima. Como tem mais ativos, tem coisas novas e sendo bem feitas. Então é tão gostoso de ver, né? Ô Sérgio, e diante de tudo isso que a gente explorou, a gente falou das investidas, de você ter sido empreendedor, de alimentação saudável, tudo isso. Quando eu te perguntei o que você questionava, ou o que você questiona, você me falou sobre verdades absolutas em relação a empreender. O que tem a ver com tudo que a gente falou? O que você quer dizer com isso, assim? Bom, vamos lá. Eu falei que logo no começo eu entrei para uma startup que estava vindo fazer um negócio, se propondo a fazer um negócio super ousado, que era criar um novo mercado, que era o e-commerce. Depois, quando eu fui abrir a minha empresa, a gente escolheu também um mercado que estava começando e quando eu saí desse mercado, ele tinha se desenvolvido bastante, crescido, assim, além do que eu podia imaginar que cresceria. E a gente pode citar inúmeros exemplos, pessoas que foram pioneiras muito antes do que nós, grandes empreendedores. E todos esses mercados, então, eles precisam de um ingrediente em comum, que é o empreendedor, o louco, que sai de casa, quebrado, ferrado, e fala, eu vou fazer um negócio diferente, eu vou criar algo que ninguém fez. Eu vou criar um mercado, eu vou criar um consumo, eu vou criar um celular com o logo de uma maçã que vou dominar o mundo. A gente precisa desse ingrediente, seja lá qual mercado você tá. E uma coisa que me preocupa é que a gente cria um romantismo sobre o que é empreender. Dentro desse romance existe esse personagem que vem no seu cavalo poderoso, que o cara ou a mulher, eles são incríveis desde que eles falaram a primeira palavra, e eles falam 5 línguas, e eles fizeram a melhor faculdade, com o melhor MBA, e a ideia dele foi numa sacada quando ele tava tomando banho, ou quando ele tava remando no Pacífico. E isso me incomoda porque você tá passando para as pessoas uma ideia de que, se eu não tenho essa característica em mim, eu não tenho o que precisa para ser um bom empreendedor. Eu nunca vou conseguir fazer nada especial porque eu não sou especial.
Pelo menos no que é nesse quadro do que é o especial, de que pintam o que é o especial. No padrão da especialidade. Ou aquela pessoa que tá no Instagram falando 5 coisas que você precisa fazer se você quer ser um empreendedor de sucesso. Você tem que acordar, você tem que chupar meio limão, aí você tem que tomar banho de água fria, e você tem que acordar às 4 da manhã. Isso! E você precisa trabalhar quando eles dormem, e trabalhar quando eles comem, e trabalhar quando eles precisam trabalhar. Assim, cria umas amarras. Se eu tiver que fazer tudo que me mandam fazer de manhã pra eu ser um bom empreendedor, não sobra tempo pra eu ser um empreendedor. Uhum. E se eu não gosto de tomar banho gelado? Então quer dizer que, pô, eu não tenho isso em mim? Eu adoro tomar banho de água quente. Fui empreendedor, tipo... E isso vai me deixando chateado, porque você tá tirando a atenção das pessoas, que ao invés delas estarem indo atrás da ideia delas e gastando dinheiro com o empreendimento delas, elas estão comprando um curso, ou elas estão fazendo 7 passos, os 5 mandamentos, as 13 manias, os 20, é sempre um número e um substantivo que vem depois do que você precisa ser para ser um empreendedor. Que isso já é ruim. Mas o pior, é o meu primeiro exemplo, é você mostrando para muitas pessoas que simplesmente assim, empreender não é para você. Uhum. Você não aguenta, você não tem a genialidade, ou você não tem todos esses atributos para ser o protagonista desse romance. Não tem a genialidade, é muito bom, porque parece que você... E parece que é de um dia pro outro que você virou o gênio da coisa. Parece que o teu caminho com a tua empresa foi sempre assim. Uhum. Então a pessoa sobe, depois ela vai contar do empreendimento dela, e fala como foi genial, como foi perfeito, e assim, como ele foi de 0 a 1 bilhão, sem ter uma dor de barriga. Uhum. Então também cria uma jornada inexistente. Aí você tá lá, você fala, apesar de tudo isso, de você não ser a pessoa mais especial do pacote de bolacha, você não ter tudo que você precisa ter, você fala assim, não, eu vou empreender mesmo assim. Já acordei, já tomei um banho de água gelada, já fiz todas as coisas que eu preciso fazer até as 5:30 da manhã, vou empreender. Aí você toma o primeiro soco. Fala, poxa, mas vinha esse soco? Não me contaram. Quando eu vi a palestra... Eu chupei o limão, tomei um banho, acordei tudo que eu tinha que fazer, não devo ser bom o suficiente. Aí você fala, não, mas tá bom, agora eu já tô nessa empreitada. Aí vem o segundo soco. Pá! Fala, cara, mas eu já tomei 2 socos e eu nem saí de casa hoje. Acho que eu não sou bom o suficiente. Pô, depois do terceiro, do quarto obstáculo, soco, como você queira chamar, você vai pular fora. Você vai falar, meu, não é pra mim. Aí essa pessoa se torna um gato escaldado, que nunca mais quer empreender, porque estão vendendo uma novela com um final extremamente feliz e assim, você só chegou lá linearmente, sem um desafio, e essa pessoa não se relaciona. Então, quando eu falo que é isso, eu questiono essa questão do empreendedorismo de palco, do empreendedorismo de curso, de Instagram, ou desse empreendedorismo romântico, é porque eu vejo o impacto que faz nas outras pessoas. Como você desincentiva essa ação. E assim, nada vai acontecer se a gente não empreender. E outra coisa, o empreendedor, ele é o cara que tem uma vendinha, ele é o cara que tem a pessoa que tem um cabeleireiro, é a pessoa que tem um pet shop, provavelmente os pais de muita gente que tá ouvindo isso aqui. E uma coisa que às vezes inclusive, esse é um exemplo ótimo. Se você tem um pai, uma mãe, um tio, um avô que teve empresa no Brasil pelos últimos 20, 30, 40, 50 anos, esses caras são os heróis. Heróis. Eles põem muito empreendedor que tá dando palestra, que inclusive fez uma empresa de alguns milhões, mas já começou com alguns milhões no bolso para montar essa empresa. Põe no bolso. Esses caras viveram hiperinflação no Brasil, viveram congelamento de bens, viveram essa montanha russa que é o nosso país. Se o cara conseguiu manter uma empresa por 40 anos, 30, 20, 50, esse cara é o empreendedor. Sim. Então às vezes a pessoa tá pagando 1.000, 2.000, 5.000 reais para estar em contato com o empreendedor
E ele toma café da manhã, almoça e janta todo dia com um cara que é 10 vezes. É verdade. Tá lá, tá na tua casa, dele. tá na sua volta. Ele é o dono da padaria que você come pão na chapa todo dia e ele tem aquela padaria há 30 anos. Fala, meu amigo, você é um herói. Me conta. E assim, não é de jeito nenhum desmerecendo quem começa uma empresa com milhões. É que o ponto hoje é que é uma hipervalorização disso, né? É esse o cara do palco, é esse o espelho que todo mundo quer ter. Mas de fato, cara, quem deu conta do país inteiro todos esses anos, né? E que começou com nada, com abrir sua vendinha, com fazer algo. E aí que tem desafios diários sem suporte financeiro e tem que dar conta porque tem que dar. Ou dá, né? Não tem outra opção. Exatamente. Ou dá. Não tem plano B. Não tem plano B. Esse cara empreende precisando pagar a conta, precisando pagar a escola do filho. Exatamente. Não sabe se vai ter salário, não sabe como ele vai se virar para pagar o funcionário. Então, tudo é empreendedorismo, né? Exato. A gente criou esse romance todos os lados, que né? é a empresa que chegou em 1 bilhão. Irado. A gente precisa dessas empresas que batem 1 bilhão. A gente precisa desses empreendedores que mudam o mundo. Exato. Pra ninguém me entender errado. Eu sou super a favor, Sim. admiro, acho incrível. Só que em detrimento... Não precisa ser em detrimento de todo o resto. Exato. Todo mundo é empreendedor. Não O é cara... todo mundo que tem milhões no bolso pra começar uma coisa. Se você só puder começar, se você tiver milhões e for muito genial, então ninguém vai começar nada. Cara, se você quer fazer uma coisa nova e você aguenta, você tem o perfil, você é empreendedor. Acabou. Você é empreendedor se você falar, eu sou empreendedor porque eu tenho meu pet shop, meu cabeleireiro, porque eu tenho... Seja qual for o negócio. Pode ser um negócio que pra alguém possa parecer mais normal, zero sexy, não tem inteligência artificial envolvida, não tem criptomoeda ou não tem uma super máquina. Você é empreendedor. Então acho que essa é a minha questão talvez quando eu converso com outros empreendedores, com pessoas que querem empreender, cara, vai fundo, saiba o que vem pela frente, não é fácil, é zero esse conto de fadas, é extremamente difícil, no Brasil, infelizmente, mais difícil ainda, mas é possível, você só precisa ir lá e fazer, se vai dar certo ou não vai dar certo, tem N fatores, espero sempre que dê, mas a gente sabe que às vezes não dá, mas não é porque você não era bom o suficiente, não é porque você não fez os 5 passos ou porque você não fez o curso do cara que garante que você vai ser um empreendedor de 1 milhão. Em 3 meses. Né? Em 3 não meses. É nem tipo, um dia você vai ser, tudo bem, então a gente vai lá, a gente estuda, mas é tipo, em 3 meses. E pô, E frustra todo mundo. Exatamente. E só voltando também, tem tanta gente boa à sua volta que passa despercebida só porque você não identifica ela como um empreendedor de sucesso, que você poderia ter conversas valiosíssimas só de sentar e bater um papo com ele. Então essa é a minha questão do que é o empreendedor raiz, do porquê que eu questiono o que a gente criou do que é o empreendedorismo. Eu entendo que no começo isso foi legal para trazer a atenção para a questão, porque surgiram as startups. Mas já existiam empreendedores muito antes das startups, Sim. né? O empreendedor, ele foi o cara que em 1300 falou, vou subir, 1400, 1500, vou subir num barco e vou até as Índias colher tempero. O cara saía da Europa, atravessava o planeta pra comer, pra pegar cominho. Tipo, canela, entendeu? Esse cara é empreendedor, era um maluco. Exatamente. Ai, que delícia. Eu nunca esqueço quando eu tava vindo mais pra ficar mais na empresa, né, do que só atendendo. Um dia a gente tava falando dos cuidados com a fábrica, né, da coisa da mão na massa. E aí o Pedro, um dia, nem sei se ele lembra, ele falou assim pra mim, ele tava com uma roupa toda paramentada pra poder entrar na produção, e cheio de coisa em máscara e touca, aquela coisa horrorosa toda. Aí ele falou assim, você achou que se eu ficava só andando de terno, né? É isso. Eu falei, gente, a gente acha que a gente vai botar uma roupa linda e ficar andando assim, toda maravilhosa, todo dia, e só fazer encontros e reuniões e jantares e maravilhoso. E aí ele falou, ih, minha filha, esquece. A gente acorda, vai pra fábrica, leva o açúcar, bota o negócio. E é isso, né? Se na frustração, se no ideal você já frustra na chegada,
pô, ninguém vai fazer nada, né, se você gente? for... Porque não há ideal, né? Não há. É muito louco. E se você quiser empreender porque te parece sexy, porque é legal falar, não, eu tenho uma startup. Aí você vai se frustrar. Porque é isso. É mão na massa, se você trabalha com alimentos, é barriga na pia, no fogão, literalmente. A touca no cabelo. No começo, quando eu comecei a empresa com os meus sócios, a gente falava, cara, a gente tá literalmente amassando tapioca na pia. Nunca achei na minha vida que eu ia estar fazendo isso. Exatamente. Tava cortando barrinha, uma forma de barrinha, cortando com um facão, que era o que tinha pra cortar. Sem maquinários muito tecnológicos ainda, né? Como eu vim parar aqui? Como? Igual hoje. Como que eu falei sim pra isso? É o que acontece quando você fica falando muito sim. Mas que também é um traço do empreendedor. Às vezes você precisa falar sim, depois você vê como você vai fazer, né? Mas você fala sim e fala, bom, beleza. Se ficar pensando muito, não vai, não sai né? do lugar. Exatamente. Sérgio, posso ficar aqui 4 dias, cara, conversando disso com você. Deixa eu falar, você sabe o que eu fico falando. 2 pessoas que falam muito. Eu preciso te agradecer demais, um parceiro nosso, parceiro da marca e parceiro de conversas e de muitas trocas. Obrigada. Esse foi Sérgio Sayeg. Dá tchau pro povo aí. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do papo. Obrigado pelo convite. Imagina. Acho que só terminar então com Bora. Um PS, né? Falando isso muito do empreendedor raiz, do cara que quer levar a empresa pra frente. Foi muito o que eu vi do Pedro quando eu estava conhecendo a Question Mark. Eu não ia ser investidor, eu estava ajudando no processo de captação, vocês sabem. E conhecendo ele, eu falei, esse é um cara empreendedor, esse é dos meus, esse cara não tá nem aí, ele vai pra cima, quer fazer. E nesse contato, eu resolvi, de fato, virar parceiro de vocês. Enfim, então só para agradecer, queria deixar esse PS, porque mostra a característica do empreendedor raiz, que é o que a gente precisa, a pessoa que está disposta a fazer acontecer. Exato. Não importa o que aconteça, vocês todos, o time todo. Eu agora que acompanho vocês mais de perto, é isso, todo mundo mão na massa, querendo fazer acontecer. E isso é o ligando para os investidores pedindo ajuda, e o que faz, e como que a gente troca, e né? Todo quem não tempo, todo ajuda, mundo muito né? conectado, graças a Deus. Que bom. Obrigada. Obrigado também. Imagina. Até a próxima. Te amo.